Todo mundo sabe, amanhã vai cair Grécia. E a gente tem hoje duas possibilidades com vocês. Comparar Atenas com Esparta ou comparar Esparta com Atenas. Optamos pela primeira alternativa ou pela segunda. Na realidade é o seguinte, lembra de uma coisa. Quando a gente fala de Esparta e Atenas, as duas mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga, há uma diferença fundamental do ponto de vista político. Lembra disso? Fundamental. Esparta tinha a mesma classe que detinha o poder econômico, detendo o poder político. Logo, não existia o que a gente chama de tradicionalmente luta de classes. Por isso, não há uma evolução política dentro da cidade espartana. A gente pode dizer, sem medo de falar muita besteira, que desde o início até o final, com a conquista macedônica, aquela coisa toda, Esparta manteve a mesma organização oligárquica. Classe econômica igual à classe política. Atenas é diferente. Você tem, num primeiro momento, essa combinação. Os eupátridas detinham o poder político, detinham o poder econômico. Mas a partir do momento que faltou terra fértil e foi necessária uma expansão comercial por parte dos atenienses, surge um grupo de comerciantes. E com o enriquecimento desses comerciantes, eles passam a exigir maior participação política, como está escrito ali para você. Por quê? Aí começa a luta de classes. No meio disso, o que acontece, moçada? Uma população detonada, as camadas populares também tinham um problema muito sério, que era a questão da escravidão por dívida. E aí começam também a lutar pelo fim da escravidão por dívida. Por isso, as lutas de classe dentro de Atenas levam a uma evolução política. Um momento fundamental dessa história ateniense é a presença dos legisladores no poder. O primeiro deles, um cara chamado Drácon, que disseram para ele: Drácon, acaba com as revoltas populares. O que ele achou melhor? Acabar com o povo, daí não teria mais revolta popular. Resultado, institui pena de morte. Em que caso? Qualquer um. Como ele foi um pouco radical, chamou um outro moço, Solon, e disseram para ele: Solon, meu filho, acaba com as revoltas do povo. O que ele fez? Reforma agrária, fim da escravidão por dívida, devolve terra para quem tinha perdido, quem estava endividado, ele devolve as terras que foram confiscadas. Também não entendeu muito bem o que os caras pretendiam. Mas essas reformas dele, essa igualdade civil, quando determina o fim da escravidão por dívida, é a base fundamental da democracia. O que fez o Solon também, que vai ser contrariado daqui a pouquinho pelo Clístenes na democracia? Participação política censitária. Então, de acordo com a renda, as pessoas participavam do ponto de vista político. Mas aí vem o Clístenes, o último deles, que é o estágio máximo, digamos assim, da organização política de Atenas, que é a democracia. Está ali, ó, participação política, isonomia. Não há mais uma restrição censitária para essa participação acontecer. Isonomia, iso igual, nomos, lei, a lei deve ser igual para todos. Claro que a gente sabe que mesmo a lei sendo igual para todos, tem gente que é mais igual do que a outra. Mesmo, em tese, existindo uma participação coletiva. Quais eram as grandes restrições do sistema democrático de Atenas? Mulheres, escravos e estrangeiros não participavam. Isso dava próximo de 95% da população. Tá? Mas mesmo assim, todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem os mesmos direitos. Se liga nisso. Política de Atenas evolui por luta de classes. Política de Esparta não evolui porque não tinha luta de classes. Alternativa C na sua questão de amanhã. Moe aquele negócio amanhã. Vai lá. Tô empolgadinho. E aí, galera, queria mandar um abraço para você que vai fazer essa prova agora, com muita concentração, muito foco. Não se preocupe com os outros candidatos, se preocupe com a sua prova, com a forma como você vai ler cada enunciado, que você consiga verificar cada uma das alternativas, encontrar o erro de cada uma delas, de A até E, viu? Fique de olho nas legendas, fique de olho nas imagens, que são todas, vão servir para vocês analisarem para poder responder as questões. Lembra de cada professor quando você vê cada pergunta, que você vai lembrar de quando ele explicou a matéria. Então veja. Se for preciso, você saia da sala de aula para tomar uma água, para pensar na questão. Não enrole, não fique demorando muito em cada questão. Sua prova é por tempo. E nem se concentre com os demais, assim, olhando para a prova dos outros, virando a cabeça. Não, olha para a sua. Você fez um monte de exercício até agora. Você teve várias aulas até agora. Você leu muito esse ano. Então, você tem uma bagagem construída desde quando você foi para a escola básica e agora você está terminando um ciclo para começar o melhor ciclo da vida de vocês, que é a universidade. Hein? Então, como eu disse, cada vez que eu entrei na sala de aula, né? Sucesso, né? Otimismo, alegria, né? E vamos vencer, vamos para cada uma dessas vitórias, né?
A gente está aqui nesse grande estádio aqui, mas o melhor estádio não é esse aqui não, é aquele que está no coração de vocês aí, todo mundo, vamos para frente, vamos com alegria, vamos conseguir essa vaga e vamos ser felizes daqui a pouco, mas vamos trabalhar bastante até lá, hein? Um abraço, boa prova a todo mundo, hein? Valeu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Moçada, a prova da FUVEST, da primeira fase, geralmente ela cai a primeira pergunta de Grécia, a segunda de Roma e a terceira de Idade Média. Só que no ano passado deu uma mudada nisso aí. O ano passado, a primeira pergunta que caiu foi sobre a Antiguidade Oriental. Então poderiam pedir Egito, pediram Egito. Mesopotâmia, fenícios, hebreus ou persas. Será que eles vão repetir esse ano? Se eles repetirem, a primeira pergunta talvez tenha a ver com as notícias desse ano sobre, está vendo lá que tem muita imagem, tem muita notícia sobre o Estado Islâmico esse ano, desde o começo do ano. E olha para essa notícia, aí Estado Islâmico destrói templo, está faltando um L aí. Se o Bom Dia Brasil errou, você imagina seu concorrente, né, pessoal? Em cidade síria construída há 2000 anos. Mas islamismo não é a Antiguidade Oriental. Mas olha a notícia, ó. Governo e Observatório Sírio afirmam que terroristas explodiram um templo de Baal-Shemam, templo que era dedicado a um deus fenício. Então eu acho que vai cair fenícios na primeira pergunta amanhã. Quando cair fenício, você vai ter que lembrar um pouquinho deles. E aí, olha aí o templo explodindo. Você viu? Não é Hiroshima, hein? Ó, o que está acontecendo lá? A completa destruição do templo pagão de Baal, por conta do Estado Islâmico, isso é crime de patrimônio histórico também. Na cidade síria, então, a gerar uma onda de indignação. A Unesco fala em crime de guerra. Então vamos pensar, onde é que ficava a área que o Estado Islâmico está atuando hoje na Síria? É a área da antiga Fenícia. Dá uma olhadinha ali, pessoal, ó. Tem Líbano e tem Síria. Essa faixa territorial que era a antiga Fenícia, um pedacinho só da Síria, onde atua o Estado Islâmico. Lembra lá, pessoal, que o Estado Islâmico, né? Opa! Atua mais ou menos nessa região, ó. Não deu certo essa, hein? Ó, mas eu queria que vocês pensassem, fugiu, né? Que, olha lá, vamos comparar antes e depois. Essa faixa verde, que tem uma seta, mais ou menos seta, está apontando aí para Síria e Líbano. Pouquinha região. Então, está ali a região da Síria atual e do Líbano. O Estado Islâmico atuando mais na Síria do que lá no Líbano, não é? Vamos tentar perceber um pouquinho isso? Pus uma navegação aí para você pensar aqui, a Fenícia, essa pequena estreita faixa de terra, entre mar e montanha. O que eles definiram? O que pensaram lá? Não tinha muita fertilidade o solo da Fenícia, então eles saíram para comercializar no mar. Lembra que a atividade principal deles, além do comércio marítimo, é o artesanato. Eram grandes navegadores e desenvolveram o alfabeto fonético para poder fazer melhor o comércio naquela região, já que é uma área bastante árida. O que a gente tem que pensar de regime político? A talassocracia. O que é talassocracia? Governo dos comerciantes marítimos. Lembrando que a Fenícia já lançava a ideia de cidade-estado. O Júlio falou de Atenas, mas já existia Tiro, Sidon e outros. Olha o alfabeto fonético aí. E na frente você tem o quê? Esse primeiro alfabeto. E você tem as cidades ali que aparecem. Ó. Ugarte, Sidon, Tiro. Cidade-estado. Essa noção é pré-grega. Também acredito, pessoal, que vai aparecer alguma perguntinha sobre a relação possível entre renascimento e reforma protestante. Qual a relação que eu acho que vai aparecer? Na Idade Moderna, que o renascimento cultural, olha lá, o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael, Tartaruga Ninja, não é? Eles lançaram duas coisas, uma mentalidade crítica e lançaram também a imprensa. E a imprensa, pessoal, a prensa do Gutenberg vai dissipar toda a obra crítica, por exemplo, do Martinho Lutero, que é esse que está aí ao lado, fixando as 95 teses. Tá certo? Foi possível, então, reproduzir livros em grande número, portanto, para fazer a reforma protestante. Pessoal, desejo para vocês uma ótima prova, sucesso amanhã, viu, moçada? Parabéns. E aí? Vai! Aí, tá bom, galera? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Tá pronto a prova? Hã? Vai, curso, acorda. E o terceiro, tá bem? Calma, tá tudo bem. Os meninos, a ideia que eu trouxe hoje para vocês, para a prova da FUVEST de amanhã, é um dos temas mais recorrentes em Brasil. Se lembra bem, cara, que Brasil, uma das partes da prova que mais vão pesar para você, como é que é a parte? Uma das partes da prova que mais vão pesar para você é a parte de república.
Então, dentro da história do Brasil, Brasil República, em que momento é clássico? Papai Boris. Papai Boris é o cara da USP, é o cara que escreveu aquele livro lá, História do Brasil, que você gosta pra caramba, e ele é referência pra gente em Era Vargas. E Vargas é um tema recorrente em FUVEST. Vai cair esse ano. E em especial uma comparação muito legal com Juscelino Kubitschek. Qual comparação, cara? São dois presidentes, um ditador que depois retoma o Estado como presidente eleito, e o outro eleito, vinculados a um grupo de partido idêntico, que é o PTB. Então, quando eu penso no Vargas, o que ele fez como modelo econômico? Seja no primeiro, seja no segundo governo. Nacionalismo econômico. Para de escrever. Só olha para mim. Larga a caneta. Geminho, larga a caneta, Geminho. Olha para mim. Geminho, eu amo ele. Nacionalismo econômico ele é pautado num conceito que envolve dois elementos. Quais são? Intocabilidade sagrada nas relações sociais do campo. Eu não mexo com a elite cafeira. Eu faço o Departamento Nacional do Café. Em 39 eu recuperei o café. Parou. Exportação cafeira é importantíssimo para ter superávit primário. Segundo ponto. Industrialismo de Vargas. Eu crio uma burguesia industrial sólida e trago ela para o meu lado. Mas quando eu penso em industrialismo, que tipo de indústria é? FNM, Fábrica Nacional de Motores. Empresa brasileira, estatal, o Estado controla a empresa. Outro exemplo, o CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então são empresas brasileiras, tipicamente nacionais. Esse é o modelo do industrialismo, do nacionalismo econômico de Vargas. Isso no primeiro governo. Agora pensa no segundo governo de Vargas, Petrobras. Petrobras, eu crio uma empresa que tem um monopólio sobre a extração e refino de petróleo no Brasil. Eu meto o pé na bunda das 7 irmãs e falo, o petróleo é nosso, com uma campanha absurda. Eletrobras controla a produção e transmissão de energia elétrica. Você percebeu que o modelo de Vargas é totalmente vinculado à economia brasileira? E o modelo de Juscelino? Nacional desenvolvimentismo. Qual que é a diferença disso? Nacionalismo econômico, empresa FNM, Fábrica Nacional de Motores. No nacional desenvolvimentismo, Volkswagen, General Motors, Willys, Ford. Percebeu que são empresas distintas? Os dois querem desenvolver a economia. Os dois querem. Vargas com um modelo nacionalista, Juscelino não. Porque é um outro contexto, E Vargas, voltando no Vargas agora, quando ele cria esse nacionalismo econômico dele, o que ele vai fazer? Ele vai constituir o populismo. Populismo, líder carismático com apoio de classes, apoio da elite cafeira porque recupera o café, apoio da burguesia industrial porque organiza a indústria. E como que ele tem o apoio do trabalhador? CLT. Leis trabalhistas. Esses são os pilares do populismo. Aí você pega Juscelino. Por que eu não posso mostrar essa característica para Juscelino? O que ele fez com o trabalhador? Congelou salário. Lógico. E por que ele vai congelar salário? Porque ele está gastando uma fortuna para construir Brasília, que era um sonho dele. Construir Brasília significa basicamente 3 coisas. Primeira, interiorizar o Brasil. Leva a expansão da fronteira agrícola, geografia falou isso para vocês. Segundo, defesa. Eu saio de uma capital, Rio de Janeiro, no litoral, e levo para o interior. Terceiro, afastamento com a população. Vocês lembram quando o Vargas cometeu suicídio? Aquela comoção popular absurda. Vocês lembram? A pressão em cima do Lacerda? Não vai acontecer mais, porque eu levei a capital para um lugar distante, que não tem tanta gente que possa pressionar o Estado. Esse é o modelo diferencial de Juscelino para Vargas. Então você vai ter que levar na prova essa diferenciação básica. Olha o conceito diferente. Por isso que eu posso falar Vargas como o principal elemento do populismo. Por isso que eu comparo Vargas a Lázaro Cárdenas, a Perón, a Salvador Allende. São os caras que eu quero que você compare em prova. Tudo bem? Galera, mesmo eles tendo origens partidárias e grupos políticos iguais, eles são diferentes. O contexto internacional era diferente. É isso que eu quero que você leve para a prova, tá bem? Eu estou contigo no seu coração. Na hora que começar a história do Brasil, você fala, tamo junto. Boa prova, destrói. Estou lá com vocês. Um beijo, me liga. Até aí, fui.
Oi. 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 Ô, e aí, beleza ou não? Beleza ou não? Beleza ou não? Cara, vem cá, vem cá, vem cá. Presta atenção nessa dica. Que essa dica é a mais louca da história das dicas. Véi, um historiador egípcio, porém naturalizado britânico, chamado Eric Hobsbawm, ele divide o grande século XIX em basicamente 3 períodos. Ele fala da Era das Revoluções, a Era do Capital, por fim a Era dos Impérios. É disso que eu quero te falar hoje. Galera, criou-se uma ideia de grande desenvolvimento, que os caras ficaram bons, cresceram, muito legal. Criou-se a ideia de que a necessidade e a ordem específica exemplar de cidade se chama Paris. Esse período é chamado de Belle Époque. Cara, tudo que você tinha que fazer, tudo que você tinha que espelhar era em Paris. Por quê? Porque a cidade passou por um grande desenvolvimento econômico, ou um período legal, próspero, urbanização, êxodo rural. A galera sai da cidade e vai morar no campo. A galera sai do campo e vai morar na cidade. Ou, eu creio... Não, cara, fica quieto. Não, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Cara, eu tô doendo aqui, eu tô doendo aqui, eu tô doendo aqui. Fica quieto, cala sua boca, cala sua boca. Seguinte. Shhh. O Aloysio falou que vai pagar pra mim depois. Ele prometeu. Não, de novo não. De novo não. O negócio é o seguinte. Nunca. Não, obrigado. Vem cá. O lance é o seguinte. Entenda o período próspero e de grande desenvolvimento econômico como período de inovações tecnológicas. Galera, apareceu tudo em Paris. Mais do que inovações, utilização. Sabe, eu comecei nesse período, a usar o carro, usar o telefone. Era um período fantástico. Era um período, olha para isso. É um período de otimismo, é um período legal, é um período interessante. Olha que tempo bom com 60 para pagar, não é? Cara, o que vai acontecer? E presta bastante atenção nisso. Existe uma tendência geral dentro das ciências humanas que diz que a percepção cultural vem sempre antes da percepção econômica e da percepção política. O que eu quero dizer é que quando tem merda para acontecer, as artes percebem antes. Dá uma olhada nisso. Começaram a pintar as cidades. Começaram a entender que talvez a sua visão não seja tão nítida quanto parece. Mais do que isso, burgueses começaram a falar mal de burgueses e começaram a escrever sobre isso. Um grande escritor que problematizou essa situação era um português chamado Eça de Queiroz. Queridos, na boa, eu não sei porra nenhuma de Eça de Queiroz. Mas eu tenho um amigo que sabe. Leandro, chega aí, Leandrão. Bora. Microfone, please. Valeu, galera. Cá estamos novamente, né? Passa, por favor. O Gui falou aí desse contexto da Belle Époque, Paris, não tem como a gente não lembrar de A Cidade e as Serras, né, moçada? A obra que está na lista da FUVEST vai ser cobrada, então, amanhã na prova. Esse é um trecho do primeiro capítulo da Cidade e as Serras, só relembrando que A Cidade e as Serras é narrado por Zé Fernandes, amigo do protagonista Jacinto, que é o cara que ama essa modernidade, é o cara que tem uma máquina para botar ceroulas, é o cara que tem um equipamento, um gadget, é assim que fala, Fabi? Especial para mexer a salada, é o cara que tem um teatrofone, é o cara que tem um elevador na casa dele para levar comida da cozinha para a sala de jantar, que dá pau quando o grão-duque vai jantar lá, vocês se lembram disso? E olha esse trechinho, pode passar, Gui, para já destacar, por favor. Que ele fala, o que é a cidade para ele, né? Para o Jacinto. Por uma conclusão bem natural, a ideia de civilização para Jacinto não separava da imagem de cidade, de uma enorme cidade, poderosa e tudo mais. Passa, por favor. E olha lá, é uma cidade, moçada, onde está a delícia de viver. Passa mais um, Gui, por favor. Pode
para destacar tudo. Onde tem as ruas cortadas por baixo, fios de telégrafos, fios de telefone, cano de gases, canos de fezes, o esgoto, a fila de ônibus, né, moçada? A gente valorizava isso, estava cheio de carro, cheio de ônibus, barulho, estresse, e hoje a gente faz de tudo para tirar. Erramos. O ser humano erra, né? Muito. Tá ok? Então, a Cidade das Serras é uma obra que faz essa contextualização. Como ele disse, as artes, essa sensibilidade dos artistas, né? O Gui é um artista, é um cara sensível, você percebe? A sensibilidade do artista capta tudo anteriormente, né? Então, o artista é a antena da sociedade, fica ali. Então, essa crise da modernidade que vai chegar aí no início do século XX, meados do século XX, como eles vão falar, o Breno já comentou, já vai aparecer, inclusive, na Cidade das Serras, ok? Vai lá, Gui, a gente volta. Tá funcionando isso? Eu não sei, mas tá. Queridos, presta atenção. A gente construiu um monte de coisa até agora, né? E eu falei de um puta de um período legal. Agora eu quero destruir com vocês. Vem cá. Até a Idade Média e o período moderno, uma parte dele, presta bastante atenção. As pessoas roubavam porque elas queriam uma aventura. Ser bandido, ser ladrão, é se divertir. É putão, sabe? Eu quero fazer um negócio diferente, eu quero mostrar minhas coisas, eu vou lá e roubo, eu faço alguma coisa assim. Mas, a partir do sistema liberal, da ascensão do sistema burguês, muda a ideia. Cria-se um termo, a ideia de banditismo social. Cara, o que é isso? Pela primeira vez, eu vou roubar porque eu preciso. Eu fui excluído do processo de produção, do processo de desenvolvimento, do processo de educação. Por isso, eu não tenho condições de competir com qualquer outra pessoa. Aí eu vou roubar. O que eu estou querendo te falar aqui, cara, é que ser bandido nessa situação, em linhas gerais, é ser uma consequência do sistema. Portanto, você pode pegar todos esses caras e matar todo mundo, que amanhã tem mais, o dobro. Porque combater consequência não resolve. Você sabe do que eu estou falando. Mais do que isso, criou-se a ideia que esse cara é o problema da sociedade. Porque tem um cara que, rouba celular na praia. Ele é o menor dos seus problemas. Você está combatendo consequência, não causa. Isso não costuma resolver. Mais do que isso. Algumas pessoas perceberam, presta atenção, que para os grandes burgueses ganhar muito dinheiro, alguém tem que perder. Existe a exploração do mais-valia, né? Gente, começa o movimento operário. O movimento operário, cara, ele não é tranquilo, que ele não vai combater o chefe. Ele não vai chegar para o seu chefe e falar, chefe, por favor, nunca te pedi nada, né? Aumenta o meu salário. Ele não está com essa preocupação. Presta atenção, ele não está com essa preocupação. Ele entende que se não for o chefe dele, vai ser outro. Logo, eu não tenho que combater meu chefe, eu tenho que combater o sistema capitalista de produção. E propor outro. Qual? O sistema socialista. Por fim, e presta, por favor, atenção aqui, a gente fala que o período do imperialismo é o período da paz armada, que é um período tranquilo, que todo mundo, nossa, a galera cresce, a galera ganha dinheiro, e tá tudo bem na Europa. Porque a Ásia e a África estão sangrando, meu amigo. Então, na Europa tá tudo legal, a cidade está crescendo, tá todo mundo bem. E o resto do mundo? Tá todo mundo morrendo, literalmente, cara. Como as artes sentiram, e como aconteceu com a sensibilidade geral, criou-se a ideia de que talvez o liberalismo não fosse a melhor opção. Que talvez o liberalismo não desse tão certo quanto a gente imaginava, né? Criou-se a desilusão liberal. E o liberalismo, a competição e toda a evolução do mercado, que o Adam Smith falou que ia levar a igualdade social, que o Adam Smith falava que todo mundo ia ter o mesmo tanto de dinheiro, que o capitalismo ia salvar o mundo, em 1914, leva à Primeira Guerra Mundial, um conflito que só na Europa matou basicamente 10 milhões de pessoas. Não tão apaziguador assim, né? Leandrão? Passa, por favor. Então, essa desilusão já mostrada em Cidade das Serras, antecipando, né? Cidade das Serras é de 1901, né? O Wesley é uma obra póstuma, ele já tinha terminado, só revisaram lá para poder publicar após a morte dele. Então, já antecipa isso aí. Então, esse é o capítulo no qual eles vão na Montmartre, lá em cima de Paris, ver a construção da Basílica de Sacré-Cœur.
E lá, Jacinto olha para Paris e vê toda aquela coisa cinza. Passa, por favor, Gui, os destaques, né? Ele vê aquela camada de caliça, aquela camada, toda aquela coisa, um monturo, todo aquele lixo, e fala, é talvez tudo uma ilusão. E a cidade, uma ilusão perversa. Ele fala, a maior ilusão. E a cidade é o lugar dos burgueses, né? Então, olha a desilusão liberal, a desilusão burguesa já presente na cidade das Serras, moçada. Então, como Aristóteles já diz, 400 a.C., 300 a.C., literatura é arte que imita a vida. Então, na arte, nós já temos, antes dos historiadores, nada contra os historiadores, né? Opa, sem quebrar as coisas aqui. Antes dos filósofos e tudo isso. Valeu? Essa é a dica do pessoal da história com a minha intervenção literária. Ó, rapidão. Vou falar uma coisa em 10 segundos para vocês. A gente queria fazer uma homenagem singela aqui a um cara que a gente leva muito a fé, acho que ele vai ser um puta professor e estamos tirando a virgindade dele hoje aqui com vocês. Guilherme. Valeu! Parabéns, Gui! Vai, xereque! Beijo, me liga! E aí, fui! Eu queria só chamar a atenção para vocês que temos uma agenda lotada amanhã. Uma agenda lotada. Amanhã, de manhã, entraremos com flashes ao vivo na radiodifusora. 91,3, 10 a sexta Hz. Quanto vale 10 a sexta? Mega. É dica em qualquer momento. Você percebeu ou não? Que sucesso? 91,3. Nós vamos estar lá, vários professores falando. Então deixa o seu rádio ligado, deixa a sua mãe ouvir. Fala, meu professor, tudo bem? Tá bom? Tá? Aí, além disso, das 11 às 13, o programa A Hora é Agora, dessa vez com um dos melhores apresentadores do Brasil, Varela. E Miller vai estar comigo junto. Tudo bem? Vamos fazer essa brincadeira aí. Para quem não viu, foi assim o esquema, ó. Isso foi na frente da UNAERP. Você que não vai ficar na UNAERP, não tem jeito, porque não cabe o container lá. Tudo bem ou não? Em qualquer outro lugar. Não dá para entrar na USP com container. Passar na portaria e falar, moço, só vamos ali e já volta. Não dá, tá bom? Assim, ó, tá vendo? Na frente da UNAERP. E dá uma olhada que espetáculo, gente. Olha só que galã. Muito bem. Além disso, enquanto você estiver tomando muito chá, muita Coca-Cola no Saizica, a gente tem às 7h30... Vou começar os comentários da prova na TV SEB, beleza? Mesmo o programinha Hora é Agora, que a gente grava na frente da porta da UNAERP, ele passa na TV SEB, tudo bem? Muita gente não sabe onde é a TV, como entra na TV SEB. A TV SEB é um canal do YouTube. Posso chamar uma pessoa para fazer isso para a gente? Garoto propaganda na nossa TV SEB. Opa, passei. Senhores, pegue o celular, já. Vamos no YouTube, digite TV SEB e inscreva-se no canal. Mas eu estou mandando para fazer já. Viu? O Vlad mandou pegar o celular, gente. Quando a gente foi gravar isso, ele até se enganou e falou, guarda, não, pega o celular. Foi até um ato falho. Falando sério agora, moçada, inscreve no canal, beleza? Esse ano nós vamos encher de coisa, então quando você se inscreve, você automaticamente vai recebendo as novidades dos vídeos, tudo bem? É legal você fazer essa inscrição, porque ano que vem, quando você estiver na faculdade, você vai matando a saudade da gente.